E seja muito bem-vindo para mais uma live de perguntas e respostas. Muito boa noite para todo mundo, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Simões e eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 7 anos e toda semana estou aqui com conteúdos, com lives para te ajudar a sair do zero e conseguir um box de CrossFit ou estúdio funcional com mais de 100 alunos ativos. Então, se você é personal trainer, se você é profissional da área ou se você é estudante de educação física ou se você nem sequer é da área, mas deseja empreender, criar o seu próprio espaço, ter o seu box de CrossFit ou estúdio funcional, uma coisa você vai precisar, que é ter alunos no seu espaço. É exatamente isso que eu ensino aqui todo dia praticamente, fazer você sair do zero e conseguir mais de 100 alunos ativos, mesmo se você não tem dinheiro nenhum, ou se você nem sequer tem um espaço ou tem equipamentos aí para você equipar e começar a dar as suas aulas. E hoje, toda segunda-feira, né, 9h30 da noite, eu entro aqui para tirar algumas dúvidas dos meus seguidores, de quem tá ao vivo aqui comigo. Então eu vou trazer algumas perguntas que eu recebi nas últimas semanas. Eu selecionei as melhores perguntas e eu apresento elas para vocês aqui e respondo elas. Hoje aqui é um papo bem mais aberto, bem mais livre, porque eu vou falar de todos os temas, desde metodologia de treino, gestão, marketing, vendas. É um tema bem livre aí que você pode perguntar sobre tudo que envolve um box ou um estúdio. Então, se você não inaugurou ainda, se você já inaugurou, se você já tem equipe, não tem, independente do seu cenário, pode mandar aí que eu vou respondendo vocês. Trouxe aqui para vocês 7 perguntas, tá? 7 perguntas, eu vou falando uma por vez e vou respondendo para vocês. Vamos começar com a pergunta número 1, que é sobre inauguração. A pessoa perguntou para mim: Marcel, o que eu faço na inauguração do meu estúdio? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui dos meus seguidores, nas caixinhas de pergunta também, porque muitas vezes você fica meio apreensivo sobre a inauguração do seu espaço. Você tá lá, você investiu dinheiro no seu negócio, você investiu dinheiro para você criar a sua empresa, e você é natural, né, que você fique apreensivo sobre como que vai ser após inaugurar. É natural também que você queira começar da melhor forma, né? Começar dando o seu 100%, tendo bastante alunos e conseguindo bastante resultado. Então é natural que você se preocupem sobre como você vai fazer esse marco de nascimento da sua empresa. E aqui, sobre a inauguração, eu tenho uma visão muito peculiar em relação a isso. O que eu vejo sobre a inauguração de um box ou estúdio? É que é apenas um marco, pessoal. É apenas um marco do seu nascimento. Nada que você vai fazer na sua inauguração vai te dar tanto resultado assim do que o que você faz diariamente no seu negócio. Então, mais importante do que você faz na inauguração do seu espaço é o que você faz dia após dia após a inauguração do seu espaço, após o seu espaço estar inaugurado. Vou dar um exemplo em relação a mim, né? Aqui no meu estúdio, quando eu comecei lá atrás com 3 mil reais, eu não tinha dinheiro nenhum para fazer nada na minha inauguração. Então eu simplesmente comecei, né? Comecei da forma que deu. E tipo assim, o que fez eu conseguir mais alunos foi o que eu fiz diariamente no meu negócio para conseguir mais alunos. E não a inauguração de fato. Então às vezes você tá com pouco dinheiro, você vai gastar um dinheiro que você não tem numa inauguração, fazer uma festa, investir numa inauguração, sendo que você pode realocar esse dinheiro num bom marketing, ou num mais equipamentos para facilitar o seu dia a dia, ou em conhecimento para você melhorar e acelerar o seu crescimento. Eu sempre falo para vocês, tá com pouco dinheiro, você tem que colocar o seu dinheiro de forma estratégica e inteligente para voltar o mais rápido possível. Será que é numa boa inauguração? Será que é investindo para você fazer esse marco, né, esse nascimento da melhor forma? Você tem que analisar isso, né? Agora, se você falar para mim, não, Marcel, eu tenho bastante equipamento, já tô com caixa, tô com dinheiro, existe algumas formas, alguma coisa que eu possa fazer na minha inauguração para acelerar? Sim, existe, né? Você pode conseguir muitos alunos sem antes mesmo ter inaugurado. Se você faz uma pré-inauguração, né? Por exemplo, você vai inaugurar aí na sua cidade, você já começa a fazer campanhas de marketing mostrando para as pessoas que você vai inaugurar, você já começa a fazer aquele burburinho, né, de que você vai inaugurar naquele espaço. Então isso aí, naturalmente, vai fortalecer a conquista de novos alunos de início. Isso vai ser bom, né, porque quando você inaugura, é fundamental que você consiga alunos mais rapidamente, porque quando você inaugura, você vai estar lá com um negócio que está no vermelho, né? Se você não tem aluno suficiente para pagar suas contas, o seu negócio está dando prejuízo. Então, quanto mais forte você iniciar a sua empresa, o seu box, o seu estúdio, mais rapidamente você vai conseguir ficar no 0 a 0, se pagar e começar a ter lucros. Essa fase, né, que eu chamo no meu método, da metodologia das faixas, que é a faixa amarela, quando você inaugura o seu espaço. Então, é importante que você cresça o mais rápido
possível. Mas se você tá numa condição onde você tem pouco dinheiro, desapega disso, sabe por quê? Porque é mais importante do que você vai fazer na sua inauguração, é o que você vai fazer depois, como você faz seu marketing diariamente, sua venda, a sua metodologia de treino, como que você cuida dos seus alunos, o atendimento que você dá para os seus alunos diariamente, né? Isso é mais importante do que de fato o dia da inauguração. E é lógico, não que você vai precisar gastar muito também para fazer uma inauguração, né? Se você quer fazer uma confraternização com seus alunos, com seus familiares, por você ter inaugurado, é válido também, você não vai gastar muito. Basicamente é isso, vai inaugurar, apenas comece, dê o melhor que você pode nas condições que você tem, invista diariamente no crescimento do seu negócio e entenda que você está jogando um jogo de longo prazo. Pessoal, ter um box ou um estúdio é um jogo de 5 anos, 10 anos, você está jogando um jogo de longo prazo. Então não existe mágica, não existe a receita de ouro, não existe a estratégia perfeita. É você fazer todos os dias o que precisa ser feito em todas as áreas da sua empresa, no seu produto, que é os seus treinos, entregar um bons treinos, uma boa fidelização e investir em marketing e vendas. É isso que faz você ter 100 alunos ativos ou mais, tá? Entenda que a inauguração é apenas um marco do seu negócio, é apenas o nascimento do seu negócio. Quando você inaugura, tá valendo, a maratona começou e você já tem que dar os primeiros passos aí pro crescimento do seu negócio. O que você tem que estar sempre em mente também é apenas o seu próximo passo. O que você tem que fazer nesse exato momento que vai levar a sua empresa para um próximo nível? O que você tem que fazer nesse exato momento que vai melhorar os seus treinos, que vai melhorar os resultados para os seus alunos? Você é dono, você tem que estar analisando todas as partes da sua empresa para encontrar, né, pontos de melhoria e também para entender o que você precisa fazer para melhorar os seus resultados. Essa análise crítica é fundamental. Isso aqui eu faço todo dia aqui no meu espaço, tá, pessoal? Todo dia eu olho para minha empresa e falo assim, como que eu posso melhorar? Como que eu posso desenvolver ainda mais a minha metodologia, os meus treinos? Como que eu posso treinar melhor os meus professores? Essa pergunta que você tem que se fazer todo santo dia, porque aí, aquele ditado, né, quem procura acha. Quando você olha para sua empresa e você busca pontos de melhorias, você vai achar pontos de melhorias, e quando você desenvolve eles, seus resultados também melhoram. Entenda que a inauguração é apenas um marco do nascimento da sua empresa. Pergunta número 2. Qual a maior dificuldade que você já passou para manter o seu estúdio? Essa dificuldade que eu vou falar aqui para vocês, eu acho que 99,9% de vocês passam também. Que no meu caso, né, foi muito sobre dinheiro. Quando eu comecei meu estúdio, eu já comecei endividado. Eu comecei com 3 mil, mas esses 3 mil que eu comecei foram 1.500 de um cartão de crédito, ou seja, um dinheiro que não era meu, eu estourei o limite do meu cartão, estourei o cheque especial e também pedi dinheiro emprestado do meu irmão. Então eu já comecei muito endividado. Então, por eu começar com poucos recursos e endividado, desde o início era o dinheiro que me travava, dinheiro que travava o meu crescimento. Então, muitas da minha dificuldade no início, nos primeiros anos do meu estúdio, era lidar com o meu emocional para entender que eu não tinha dinheiro para fazer minha empresa crescer e muitos dos resultados que eu não tinha é por essa falta de investimento. Então, isso aí me doía por dentro, sabe? Porque eu queria investir na minha empresa, eu queria fazer ela crescer, mas eu não tinha recurso, eu não tinha alimento, né? Eu sempre falo para vocês, o dinheiro é o tanque de oxigênio da sua empresa. O que você não tem ainda na sua empresa ou o crescimento que você tem, ou é por dinheiro, por falta de dinheiro, ou por falta de conhecimento. Então você tem que obter isso o mais rápido possível, né? E quanto mais sua empresa cresce, maior vão ser esses aportes financeiros. Lá no início, o investimento que eu fazia no meu estúdio era R$100, R$200. Eu fechava um novo aluno, colocava R$100 na minha empresa. Então os investimentos que eu faço hoje no meu espaço são totalmente diferentes e muito maiores. Isso que é importante que vocês entendam. Quanto maior for a sua empresa, maiores vão ter que ser também os seus aportes financeiros para fazer ela crescer cada vez mais. Então eu lidei desde o início com essa necessidade de investir. E isso perdurou por muitos anos, tá, pessoal? Eu fui completar o meu estúdio literalmente 100% de equipamento, falando assim, lá no 5º ano. Então demorou, foram 5 anos lidando com essa falta de dinheiro, com essa necessidade de investir cada vez mais. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, você também passa por isso. Manda aí no chat se você tem esse problema, nessa falta de dinheiro para investir na sua empresa. Então, depois que eu fui entendendo isso, eu tive que trabalhar o meu emocional, né, para eu não sofrer por causa dessa minha condição momentânea. Então, todo dia eu ia lá no meu estúdio, dar uma aula no meu estúdio, eu via necessidades de investimentos. Eu olhava lá pro meu espaço, não tinha piso. Olhava pro meu espaço, não tinha equipamento. E eu ficava me corroendo por dentro, porque eu queria equipar meu espaço, eu queria colocar um piso legal, eu queria ter mais equipamentos, mas eu não tinha poder de investimento para isso.
isso. Isso aconteceu bastante também, que acho que vocês vão passar, que os investimentos não acontecem toda hora, né? Eu ia lá e comprava um equipamento, um kit de equipamento, mas demorava 3 meses para eu comprar novamente. Então os investimentos que vocês vão fazer no espaço de vocês serão espaçados. E se você não souber lidar com o seu emocional nesse espaço de tempo, você vai sofrer muito, né? Eu investi bastante no meu espaço, mas não foi todo mês. Às vezes eu investi agora, em janeiro, eu ia investir daqui 6 meses, daqui 1 ano. Demora, né? Então, porque você tem que juntar o dinheiro para ir lá e comprar. Você vai comprar um kit de barra olímpica, você vai pagar no kit aí 10 mil reais. Vai comprar um kit de anilha, você vai pagar 20 mil reais, 15 mil reais, né? O meu kit de anilha que eu comprei, o último que eu comprei, acho que eu paguei 15 mil, 19 mil, alguma coisa assim. É caro a estrutura, né? E você tem que entender que você vai passar por isso também. Então, se você fosse perguntar para mim, Marcel, qual foi a top 1 dificuldade que você passou? Por muito tempo foi o dinheiro. Mas chegou um momento que não era o dinheiro o problema realmente. Chegou um momento que essa mudança, essa dificuldade mudou e começou a ser a lidar com tudo que acontecia no meu espaço sozinho. Porque eu trabalhava sozinho. Então eu tinha uma quantidade legal de alunos, tinha bastante alunos, mas era eu que fazia tudo. Então era eu que dava todas as aulas, era eu que montava meus treinos, era eu que varria o meu estúdio, era eu que respondia o WhatsApp, era eu que fazia manutenção. Então era tudo nas minhas costas. E aí passou uma outra dificuldade, né? Porque eu tinha uma condição financeira melhor, né? Eu já tinha meus alunos de personal, trabalhava no meu estúdio, tinha uma grande quantidade de alunos, mas eu trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia. Então isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. A dificuldade que você vai passar no seu negócio vai mudando a cada fase que você está vivendo do seu negócio. Na inauguração é um tipo de dificuldade. Depois, quando você tem bastante alunos, é outra dificuldade. Quando você tem a sua equipe, você contrata mais pessoas, é outra dificuldade. Então vai mudando. E você, dono, você empresário, precisa se aperfeiçoar e se preparar para essas mudanças também. Sabe por quê? O conhecimento que você precisa ter para inaugurar o seu estúdio é totalmente diferente do conhecimento que você vai precisar ter quando você tiver uma equipe, ou quando você tiver muitos alunos, ou quando você estiver abrindo uma outra unidade. Então, a cada fase de crescimento do seu negócio, você, dono, também tem que se preparar e evoluir junto, porque senão você vai passar muitas dificuldades. Se você não souber contratar, lidar com a sua equipe, delegar função, você vai ter dificuldade quando chegar nesse momento. Se você não souber como gerenciar 2 unidades, por exemplo, caso seja isso que você queira, quando chegar nesse momento, você vai passar muitas dificuldades. Então, a cada fase de progresso do seu negócio, vão vir desafios diferentes que você, dono, também tem que estar preparado de uma maneira diferente. Se você falasse para mim, qual que é a maior dificuldade que eu passei para manter o meu estúdio, por muito tempo foi dinheiro, mas depois foi mudando, e tanto que atualmente, hoje, tipo assim, os meus desafios são totalmente diferentes do que eram lá atrás. Vamos para a pergunta número 3. Seguinte, pergunta sobre marketing. Uma dica de marketing para quem está começando. Então aqui já ficou evidente para vocês que marketing é o que faz vocês conseguirem mais alunos. Só que talvez você não saiba nada sobre marketing, até porque a faculdade não te preparou para isso, né? E você não estudou marketing na faculdade, tá tudo bem. Mas se você está começando na sua empresa, você vai precisar trabalhar um bom marketing para conseguir mais alunos. E a pergunta que deve estar na sua cabeça: tá bom, Marcel, eu entendi que eu preciso fazer um bom marketing, mas como eu faço isso? Beleza, vamos lá. O primeiro ponto você entender é que se você não faz um bom marketing no seu estúdio, independente se você está inaugurando, se você tem ele há bastante tempo, você não vai ter pessoas interessadas em treinar com você. Você não vai ter pessoas querendo agendar aula experimental com você. Você não vai ter pessoas te mandando mensagem para conhecer mais o seu trabalho. Então, marketing é a primeira esfera, primeiro momento que faz você ter mais alunos ou não no seu espaço. Marketing é a ferramenta para atrair a atenção das pessoas e despertar o desejo delas em treinar com você. Sabendo disso, se você está começando, a primeira dica que eu dou para você é você não deixar essa área de lado. Por que eu falo isso? Muitas vezes quando a gente começa uma empresa, um box ou um estúdio, a gente tá principalmente na nossa área, eu falo isso por mim, tá? Lá no início, quando eu inaugurei, o meu foco era comprar equipamento. Meu foco era melhorar os meus treinos. E não tem nada de errado nisso. É fundamental que você melhore a sua estrutura, melhore os seus treinos, mas você não pode negligenciar e deixar de lado uma área importante do seu crescimento, que é o seu marketing. Até porque, se você faz um bom marketing, você consegue mais alunos. Se você consegue mais alunos, você tem mais poder para reinvestir na sua empresa e, consequentemente, você vai crescer mais, ter maior poder de faturamento e reinvestir mais na sua empresa. Então, é uma área crucial. E a primeira dica que eu dou: não deixe essa área de lado.
Coloque a sua atenção nela. E quando eu falo colocar atenção, é colocar intenção de obter conhecimento nessa área. Então você precisa estudar sobre isso e também colocar energia, tempo e dinheiro para você conseguir mais alunos. E essa é a primeira dica que eu dou. Segunda dica, fundamental, pessoal. E isso aqui eu demorei um pouquinho para sacar também. Marketing hoje, atualmente, se você não está na internet, se você não está usando mídias sociais, você está deixando muito aluno de lado. Você está deixando de ganhar muitos alunos. Sabe por quê? As pessoas hoje estão no celular o tempo todo. As pessoas estão no celular o tempo todo. Às vezes você vai lá, eu tô aqui andando na rua, passando do lado de um outdoor, mas eu tô no celular. A pessoa tá lá no shopping, tem um monte de propaganda no shopping, mas ela tá no celular. Então, se você não tá na internet, aparecendo na frente das pessoas, no celular das pessoas, você tá deixando de ganhar muito dinheiro. Só que para você estar nas redes sociais, você tem que saber como que elas funcionam. E cada rede social tem uma dinâmica diferente, não é mesmo? Então, o Facebook funciona de uma forma, o Instagram funciona de outra forma, o YouTube funciona de outra forma. Então, outra dica que eu dou aqui para você que tá começando, esteja presente em todas elas, tá? Esteja presente em todas elas. Isso aqui é uma coisa que a maior parte dos Boxer Studio não fazem, pessoal. E normalmente as pessoas fazem o quê? Estão lá no Facebook, no Instagram, postando, mas vocês deixam de explorar outras ferramentas. Por exemplo, quantos de vocês aqui estão investindo no marketing, no Google ou no YouTube para conseguir novos alunos? Sabe aqui, todo dia, pessoal, todo dia as pessoas da sua cidade vão lá no Google e pesquisam como emagrecer. Como treinamento funcional aqui na minha cidade, academias perto de mim, as pessoas vão lá no Google e pesquisam isso. Ou seja, você consegue aparecer como primeira opção para essas pessoas. Imagina assim, uma mulher que quer emagrecer, ela vai lá no Google e pesquisa assim, como emagrecer, treino para emagrecer. Daí você aparece na frente dessa pessoa, né, uma pessoa da sua cidade, você aparece na frente dessa pessoa oferecendo seu produto, seu treino, mostrando a sua academia. A chance dela agendar uma aula experimental com você é muito grande, mas para isso, você tem que investir nesse canal de marketing. Não negligencie o poder que o marketing tem, porque muitas vezes o aluno que você não tem, a quantidade de alunos que você não tem no seu espaço, é porque você está deixando essa área de lado. Investir em equipamento é muito bom, investir em estrutura é muito bom, investir em curso para melhorar os seus treinos é muito bom, mas além disso, combinado com isso, marketing e vendas. Mesmo que você não goste desse tema, você vai ter que aprender, porque isso aí é o que vai financiar o crescimento do seu espaço, porque é isso aí que vai fazer você pagar os seus boletos de fato. Você tem um monte de boleto para pagar. Você inaugurou, você tem aluguel, você tem contador, você tem imposto, você tem funcionários, tem um monte de coisa. Se você não vende, você não paga suas contas. E se você não tem dinheiro para pagar os seus boletos, olha, você vai passar um apuro aí, tá? Não negligencie essa área, é a principal dica que eu te dou. Se você tá começando, coloque foco principalmente nessa área. Tanto que quando você inaugura, né, na faixa amarela, que eu falo que é após a inauguração, a principal tarefa que você tem que fazer na faixa amarela é intensificar suas estratégias de marketing e vendas. É a principal tarefa, porque é ela que vai financiar o crescimento do seu espaço. Principalmente, se você está inaugurando, é fundamental que você consiga bater o ponto de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio? Quando você tem uma quantidade de alunos suficiente para pagar o seu custo mensal. Então vamos dizer que você inaugurou, você tem lá 5 mil reais de contas fixas mensais. Todo mês você tem que pagar 5 mil reais para você ficar no 0 a 0. Quantos alunos você precisa ter para você ficar no 0 a 0? Vamos dizer que você cobra 100 reais por mês, você vai precisar ter 50 alunos para você ficar no 0 a 0. Então você tem que conseguir 50 alunos o mais rápido possível, porque senão, se você demorar muitos meses, são vários meses você dando prejuízo, perdendo dinheiro. É fundamental que você acelere isso, né? E para você acelerar, além de ter um treino muito bom que os seus alunos vão te indicar, é marketing e vendas. Essa foi a pergunta número 3. Vamos para a pergunta número 4. Você faz algum tipo de periodização no seu estúdio? Agora uma pergunta mais técnica, né? Sobre treino, sobre produto. Periodização, pessoal, vamos lá. Por muito tempo, vou até abrir aqui para vocês, tá? Por muito tempo, eu não fazia. Você sabe como eu montava o treino lá no início do meu estúdio? É até meio... dá até um negócio assim de falar, mas é a realidade, pessoal. Eu inaugurei, eu era recém-formado, não tinha experiência, nem sequer sabia montar treino de funcional, eu era da musculação, e eu montava treino no meu estúdio no papelzinho 5 minutos antes, porque eu tinha 3 empregos, então eu dava personal, trabalhava em academia, eu não tinha carro, eu ia de busão pra academia, que era em outra cidade, voltava pro meu estúdio, e nesse meio tempo, no busão, eu tava lá no papelzinho montando o treino que ia dar pro meu estúdio. Era assim que eu montava. E ficou por um bom tempo assim, né? Então, por muito tempo eu não fazia periodização. Só que qual que era o problema? Meus treinos eram ruins, não dava resultado, eu não conseguia ter eu tinha dificuldade de montar treino, porque eu não tinha um planejamento,
rápido. E eu gosto de falar isso porque talvez você esteja passando por isso ou já passou. E isso aí é natural no começo da profissão, porque muitas vezes você não é treinado para isso, né? Muitas vezes você não é treinado para dar uma aula coletiva, dar um treino funcional para aula coletiva, crossfit para aula coletiva. Então você vai ter que muitas vezes aprender na raça, aprender no dia a dia. Então eu demorei muito para ter uma periodização. Quando que eu fui ter uma periodização? Primeiro, quando eu fui buscar conhecimento e entender como que funcionava, e depois, quando eu planejei isso, porque uma coisa é eu falar para você que você tem que montar o treino da semana toda no seu espaço, mas se você trabalha sozinho, você tem tempo para isso, porque eu não tinha tempo para respirar. Então você sentar lá um dia por semana e montar 6 treinos, isso aí talvez seja inviável para você. Até se você não tem uma metodologia alinhada, ou se você não tem experiência no assunto, talvez você demore bastante. Lá no início, quando eu montava os meus treinos, eu demorava em torno de 6 horas, pessoal. 6 horas para montar uma semana de treino. 6 horas sentado, cabeça fritando, saía fumaça. Então, hoje, eu monto um pouquinho mais, bem mais rápido, né? Mas foi a experiência. Então, de início, principalmente se você não tem metodologia de treino, você vai sofrer bastante na montagem. Você vai ter que identificar uma forma de você fazer os treinos do seu espaço, encaixar na sua rotina para que você consiga montar. E é natural que você não comece da maneira perfeita, né? Porque você está começando o seu negócio. Mas conforme o seu negócio vai ficando maduro, aí você vai estruturando essa área e aos poucos isso vai ficando mais facilitado para você. Voltando para a pergunta, se eu faço algum tipo de periodização no meu espaço? Sim, atualmente eu faço. As minhas periodizações são semanais. Eu não gosto de fazer mais do que isso, então eu monto o treino da semana toda. Por exemplo, o treino da semana aqui do meu estúdio já está montado, foi montado na semana passada. E o treino da semana que vem já foi montado também, só vou fazer uma correção. Então tem a montagem, eu faço a correção dessa montagem e aí coloco para realizar os treinos. Eu gosto de fazer periodização semanal. E aí é uma particularidade do meu negócio, né? Talvez você goste de fazer de uma maneira diferente. Talvez você queira montar o mês todo, né? Depende aí do seu negócio. Eu gosto de fazer semanal, até porque um mês de treino, você vai ter que gastar muito tempo para montar um mês de treino. E aqui no meu espaço, aqui eu tenho uma abordagem de que eu gosto de fazer um treino diferente todo dia. Porque eu trabalho muito com pessoas sedentárias, né? E pessoas sedentárias não gostam de treinar, ou não tem motivação para treinar, ou elas estão acostumadas que elas foram numa academia e teve o treino repetido. Então eu tenho uma abordagem muito forte de que todo dia aqui no meu espaço precisa ser um treino diferente. Então, exatamente por isso, eu gosto de montar treino semanalmente, porque eu consigo fazer algum ajuste, trazer algum exercício novo na semana seguinte, né? Fica mais fácil para mim. Então, eu sento, na verdade, agora não é mais eu que monto, é o Gabriel que monta, ele monta, a Amanda corrige, eu só finalizo. Mas por muito tempo era eu que montava, eu montava de domingo, depois eu passei pra Amanda e depois foi terceirizando. Então, isso é uma coisa que é importante que você entenda também. Talvez lá na frente você não precisa mais montar, você pode delegar isso para outro professor, né? Desde que você tenha uma metodologia alinhada, você saiba treinar a sua equipe e delegar isso para outras pessoas, porque aí você consegue apenas corrigir, trazer coisa nova. E fora que a montagem de treino é importante que fique com a sua equipe também, porque isso aí vai fazer eles se desenvolverem bastante, porque o seu treino é o seu produto. Você só fica bom numa coisa se você faz isso repetidamente, né? Então você quer que seu professor fique bom em montagem de treino? Faça ele montar treino muitas vezes, faça ele montar treino várias vezes, que ele vai ficando bom nisso. Sabe como que eu fiquei bom em montar treino? Principalmente na época de musculação, quando eu trabalhava lá em São Paulo, eu trabalhava numa academia de musculação, eu era estagiário, e era uma rede de franquia bem grande, bem conhecida na época. Eu entrei numa sala de musculação, eu trabalhava à noite, era estagiário do período da noite, era muito grande a musculação. E tinha 4 professores de musculação, e rodava em torno de 120 alunos no horário de pico. Era muita gente precisando de ajuda. Eu lembro que às vezes eu tava numa máquina auxiliando um aluno, tinha mais 5, 6 me esperando para pedir ajuda. Então era muita demanda. Consequentemente, eram muitos treinos que eu tinha que montar. Eu lembro que tinha dia que eu montava 15, 20 treinos de musculação para os meus alunos. E isso era praticamente todo dia, né? O que me fez ficar bom em montagem de treino foi a repetição, foi a prática. Se você tem dificuldade de montar treino, uma das coisas que vai fazer você evoluir é montar isso repetidamente e aos poucos você vai melhorando a sua metodologia, né? Desde que você tenha também um olhar crítico para olhar para sua metodologia e buscar pontos de melhorias. Tá? Se eu faço periodização no meu espaço, eu faço e elas são semanais e hoje não é mais eu que monto, o Gabriel monta, a Amanda corrige, eu apenas finalizo se tiver algum erro ou não. Essa pergunta número 4 sobre periodização. Pergunta número 5. Essa aqui é legal, hein? Como perder o medo de contratar um professor? Eu sempre costumo falar para vocês, pessoal, eu não tô aqui para ditar regra, tá? Se você não quer contratar professor, tá tudo bem. Se você quer abrir seu espaço e trabalhar
trabalhar nele sozinho, tá tudo bem. Mas uma coisa é fato, se você não quer trabalhar 18 horas por dia para sempre, você vai precisar de uma equipe. Se você não tem uma equipe, você tá fadado a trabalhar muito e para sempre. Só que qual que é o problema? Se você tem 25 anos de idade, você até aguenta isso, né? Mas vai chegar um tempo que vai passando os anos, talvez você não aguente manter a mesma performance de trabalho nessa intensidade. Porque não é natural, não é saudável você trabalhar 16, 14, 15, 18 horas por dia, não é natural. Só que se você trabalhar sozinho no seu espaço, entenda uma coisa, quanto mais alunos você tiver, maior vai ser a intensidade do seu dia a dia. Se você tem um estúdio com 20 alunos, é totalmente diferente de um estúdio com 150, um estúdio com 200, 250 alunos, é bem mais intenso. Então vai chegar uma hora ou outra que você vai implorar por contratar uma pessoa, você vai implorar por ter uma pessoa ao seu lado para te ajudar no dia a dia, né? E quando chegar esse momento, vai acontecer um principal o medo em você, né? Que é o medo de contratar. Porque quando você contrata, é igual você assumir um imóvel. Tem um aluguel para você pagar. Então, quando você contrata, tem o salário daquela pessoa para você pagar no quinto dia útil. Aqui eu já falei em alguma live também sobre isso. Quando eu contratei a minha primeira funcionária, que foi a Amanda, eu demorei 6 meses para de fato contratar ela. Quando eu contratei ela, eu contratei acho em agosto, mas eu tinha mandado mensagem para ela no começo do ano, só que eu tinha medo de contratar. Porque eu falo assim, como que eu vou pagar o salário dela? Como que eu vou conseguir manter ela? É uma responsabilidade. O que eu fiz para perder esse medo? Primeiro coisa, doeu em mim, né? Porque eu tava sozinho, trabalhando que nem louco, e eu prorroguei isso por mais 6 meses. Consequentemente, passei mais 6 meses sofrendo. Até chegar um momento que eu falei assim, não dá mais, né? E quando eu contratei, sabe o que aconteceu? Eu entendi que contratação não é um custo, é um investimento. Sabe por quê? Quando tem uma pessoa junto com você na sua equipe, ela tá trabalhando diariamente para fazer o seu negócio crescer. Agora não é uma pessoa trabalhando no seu negócio, são duas pessoas dispostas a fazer o negócio crescer, 2 pessoas que pensam de maneira diferente, que podem agregar para o seu negócio. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que contratação não é um custo, é um investimento. O que você precisa fazer é apenas contratar certo e saber treinar essa pessoa, para que ela desempenhe muito bem aquela função para a qual foi contratada. Mas a partir do momento que você faz isso, rapidamente essa pessoa vai se pagar, porque pensa assim, você vai contratar um estagiário aí, vai pagar R$1.000 para esse estagiário, vamos arredondar assim. Quantos alunos você precisa ter para pagar esse custo mensal aí na sua de folha de pagamento? Se você tem uma mensalidade de R$100, você precisa de 10 alunos para ficar no 0 a 0. Pessoal, 10 alunos você consegue assim, ó. Eu sempre falo para vocês, conseguir aluno não é o difícil. Você consegue aluno facilmente, é só você fazer um bom marketing. O problema é, se você não tem esse problema de conquista de novos alunos, aí sim é um risco você aumentar o seu custo operacional e contratar um professor. Mas a partir do momento que você contrata e você tem um bom marketing, uma boa venda, você só vai potencializar o seu negócio. E sabe o que acontece quando você contrata um professor? Você vai ter mais tempo livre. Tempo livre para você pensar em outras coisas do seu negócio, pensar na estratégia do seu negócio. Às vezes eu tô aqui em casa assim, meu estúdio tá aberto, cheio de aluno, eu tô aqui em casa pensando no futuro da empresa, pagando conta, investindo. Então, ou seja, para você ter tempo para o futuro da sua empresa, alguém tem que estar cuidando do presente. E às vezes você pode até usar esse tempo para outras coisas, né? Você pode viajar, você pode estar na sua casa tranquilamente, com a sua família, você pode usar esse tempo que você vai ter, porque tem um funcionário cuidando da sua empresa, para outras coisas. Se você não quer estar lá às 6 da manhã, trabalhando, acordando cedo todo dia, não tem como, alguém tem que estar lá no seu lugar. Então, para você ter alguém no seu lugar para te dar esse tempo, você vai ter que contratar. Mas aquele negócio é simples, você vai contratar, você vai ter um custo maior no seu mês, basta você vender mais. E aí a gente volta para o marketing e para venda, né? A necessidade de você ter um bom marketing e uma boa venda, porque quando a sua empresa vende, você põe dinheiro no seu caixa, tudo fica mais fácil. O problema é você aumentar o seu custo operacional, as suas contas mensais e não vender. Aí esse é o problema, né? Mas aí o problema não é a contratação, é a pouca quantidade de pessoas que você fecha, a quantidade de alunos novos que você consegue, mas o problema aqui é outro. Como perder o medo de contratação? Entendendo que contratar um professor não é um custo, é um investimento, e quando você contrata ele, naturalmente ele vai te ajudar a crescer a sua empresa, vai te dar um retorno de volta, vai cuidar dos seus alunos, vai te dar mais alunos também. Às vezes esse professor que você contrata, ele já traz mais 3, 4 alunos também. A Amanda, quando eu contratei ela aqui, ela trouxe o irmão, a prima, a mãe, só ela já trouxe 3 alunos, que quase já pagou o salário dela. Então, ou seja, não é um custo contratar professores, vai ser um investimento. Vai ser mais uma pessoa que vai estar no seu time trabalhando para fazer a sua empresa
empresa crescer. E naturalmente, você vai trabalhar menos. Se você não quer trabalhar muito para sempre, você vai ter que começar a criar a sua equipe. E olha, se você demorar muito para criar a sua equipe, talvez você passe dificuldades lá na frente e até também interrompa o crescimento da sua empresa. Sabe por quê? Porque treinar uma equipe demanda tempo, demanda energia. Você vai contratar, o cara não vai vir pronto. Seu funcionário não vai vir pronto, dominando todo o seu treino, a sua metodologia. É um processo. Você contratou, talvez demore uns 5 meses, uns 4 meses para você treinar aquela pessoa e ela ficar independente na sua empresa. Então, quanto mais tempo você está demorando para contratar, é mais tempo para você treinar, começar a treinar, né? E mais tempo para ela segurar a bronca aí sozinho, sem precisar de você. Não demore, você só tem que entender que existe um momento para isso. Você não vai contratar logo que você inaugurou, se você trabalha sozinho e não tem dinheiro, né? Talvez não seja o momento para você. Então, analisando o momento certo, contrate logo, porque senão você pode até deixar de crescer a sua empresa por falta de braço de atendimento, por falta de pessoas trabalhando juntos na sua empresa. Como perder um medo de contratar um professor, entendendo que não é um custo e sim um investimento. Vamos lá, pergunta número 6. Tenho receio de perder alunos para concorrência. O que faço? Uma coisa é fácil, pessoal. Eu sempre falo para vocês. Tu vai perder aluno, não tem jeito. Aceite que dói menos, aceita que você vai perder aluno, uma hora ou outra você vai perder aluno. E eu costumo falar que todos os alunos que estão com você vão parar de treinar com você um dia. Pode ser que seja daqui a um mês, ou pode ser que seja daqui a 5 anos. Até aquele aluno que você considera o mais fidelizado de todos. Esse aluno vai parar de treinar com você um dia. Ou porque ele se mudou, ou porque ele não aguenta mais ver sua cara, ou porque ele quer fazer outra modalidade, ou porque se machucou, perdeu o emprego. Existem vários motivos que fazem você perder um aluno. E uma coisa que eu quero que vocês entendam em relação à concorrência, que muitas vezes, a maior parte das vezes, 99% das vezes, você vai perder um aluno por você, não pela sua concorrência. Dificilmente o aluno vai acordar hoje, eu quero conhecer outro local e vai parar de treinar com você. A maior parte das vezes, você que perde um aluno por sua culpa, ou porque você não está alinhando sua metodologia, ou porque você não está dando resultado para aquele aluno, ou porque você não está sabendo motivar aquele aluno. Existem as causas naturais, que é o aluno perder o emprego, se mudar, mas existem as causas controláveis. Você tem que analisar se o aluno que você está perdendo é de fato porque tem um concorrente aí na sua cidade, ou porque é uma causa controlável, ou um ponto cego que está acontecendo no seu negócio. E eu falo isso por mim também, tá? Todo dia eu olho para minha empresa e eu falo assim, quais são os pontos cegos que estão fazendo meus alunos pararem de treinar comigo? Porque eu perco aluno também aqui, pessoal. Eu não acho que é só você não. Aqui por mês eu perco em torno de 20, 25 alunos todos os meses. Aí eu tenho que fazer o quê? Um trabalho para entender por qual motivo eu tô perdendo aquele aluno. Será que é porque é uma causa natural? Ele se mudou? Né? Mês passado eu perdi uma aluna porque ela foi morar em outro estado. Não tinha o que fazer. Era uma aluna que estava 4 anos aqui comigo. Por isso que eu falo, todos os alunos que estão com você vão parar de treinar com você um dia. Talvez seja agora, daqui uma semana ou daqui 10 anos. Mas vão parar. Porque essas coisas acontecem na vida das pessoas. Você somente tem que analisar se todos os alunos que você está perdendo é culpa sua ou não. Porque se for culpa sua controlável, você consegue consertar. Você consegue ajustar, você consegue aperfeiçoar. Então, você está perdendo um aluno, por que aquele aluno saiu? Faça essa pergunta. O João, a Maria, a Juliana e o Eduardo pararam de treinar. Por que cada um para de treinar? Se você não sabe a resposta, pergunta para eles. Manda uma mensagem. Tenta saber. Sabe por que é importante você saber a causa? Porque se você não sabe a causa, você não sabe como corrigir isso. Então, saiba a causa para você consertar e resolver esse problema. E aí, a gente volta para a pergunta. Tenho receio de perder alunos para concorrência. O maior receio que você deve ter é sobre perder alunos para você mesmo. Esquece a concorrência. Se o aluno foi treinar na concorrência, é porque você deu brecha para isso. Porque se o aluno está feliz no seu espaço, gosta dos seus treinos e gosta do resultado que você entrega, ele nem vai pensar em concorrência. Ele nem vai querer ir para concorrência, independente do quanto ela cobra. A maior parte dos alunos que você perde é por causas controláveis. E aí você consegue corrigir, tá? Então esquece a concorrência. E aí você vai ter que controlar também um pouquinho o seu emocional, porque não tem como, né, pessoal? É chato. Você tem um aluno que tá muito tempo com você, ele para de treinar com você, daqui a pouco você vê um stories na concorrência. Acontece. E quando acontecer, eu tenho certeza que você vai sentir isso, né? Lá no início, eu falo que eu sofria bastante. Eu ficava em luto toda vez que um aluno meu parava e eu via treinando em outro local. Depois eu fui entendendo que isso aí é natural. Isso vai acontecer. Se o aluno parou de treinar com você,
tá tudo bem, deixa ele treinar em outro local, cuida dos alunos que estão com você, tenho certeza que vai ter muitos outros alunos que confiam no seu trabalho, que querem estar com você, coloca atenção total neles e foco no que você tem controle. O aluno parar de treinar com você, se ele já parou de treinar com você, não tem mais o que fazer, né? Deixa ele, uma hora ele volta, se ele quiser, ou novos alunos vão vir também, então fideliza quem tá com você, cuida bem de quem tá com você, e isso naturalmente vai acontecer, não tem muito o que fazer, tá? Tem que aceitar isso apenas. Última pergunta pra gente encerrar, qual que é a etapa mais importante na hora de abrir um box ou estúdio? Aqui, quando a gente fala de etapa, né, existem várias fases quando você vai inaugurar o seu espaço, e aqui eu divido em 4 etapas, a fase da criação, a fase do nascimento, a fase da adolescência e a fase adulta, isso que é o que eu ensino. Então a fase de criação é quando você se prepara para a inauguração, quando você vai comprar os equipamentos, quando você vai ajustar sua metodologia de treino, quando você aluga o imóvel, quando você ajusta a estética, então você está se planejando para inaugurar. Depois que você inaugura, tem a fase do nascimento, que é a inauguração do seu espaço, você conseguir os primeiros alunos, você chegar no ponto de equilíbrio, né, e estruturar sua empresa. Depois entra na fase da adolescência, que é você criar sua equipe, ajustar o seu modelo de negócio, conseguir mais alunos, aumentar faturamento, e a fase adulta é quando a sua empresa roda sozinho, sem você precisar se matar de trabalhar, né, e dar todas as aulas no seu espaço. Então, não existe a fase mais importante, existe a sua fase e o que você precisa fazer naquela fase. Por que você vai se preocupar na fase da adolescência, que é você contratar mais pessoas, se você nem inaugurou ainda? Todas as fases são importantes. Então, se você não inaugurou ainda, qual que é o próximo passo que você precisa fazer para conseguir seguir adiante seu objetivo? Você está lá, você é um estudante de educação física, você tem o sonho de abrir o seu espaço, porém você não tem dinheiro nenhum, não tem conhecimento nenhum, nem imóvel tem, não tem equipamento. Qual que é o seu próximo passo? É obter conhecimento e juntar dinheiro. Esse é o seu próximo passo. Então, essa é a fase mais importante para você. Conseguiu cumprir essa fase? Vamos para a próxima. Alugar um imóvel, resolver as burocracias, comprar equipamentos. Essa é a parte mais importante para você no seu momento. Inaugurou, beleza. Qual que é a parte mais importante? Conseguir alunos, marketing e vendas, melhorar o seu marketing para conseguir mais alunos mais rapidamente. Você ficar lá no ponto de equilíbrio, começar a dar lucro. Qual que é o próximo passo? Contratar para tirar um pouquinho das minhas costas. Estou trabalhando bastante. Delegar algumas funções, essa é a próxima etapa. Contratou, treinar essa equipe, gerenciar melhor o seu negócio, conseguir mais alunos ainda, ter mais lucro ainda. Então esse é o passo a passo, essa é a parte mais importante que você precisa entender. O próximo passo e mais importante é o seu próximo passo, o que está te impedindo de conseguir o resultado que você deseja. Então não tem a parte mais importante, tem a parte mais importante para você. E aí você tem que entender em qual momento você está. Essa clareza é fundamental que vocês tenham, tá, pessoal? Porque muitas vezes o resultado que você não tem é porque você está se preocupando com uma etapa que nem chegou ainda e que nem é a etapa que você vive. Se você não inaugurou, para que você vai ficar pensando em como delegar função, contratar funcionário se você nem inaugurou ainda? Inaugura primeiro. É o passo a passo. Quanto mais clareza você tiver em relação ao próximo passo, mais assertivo você vai ser em resolver esse problema. Aqui no meu estúdio, vou dar um exemplo prático em relação a isso. Lá atrás, quando eu ia comprar um equipamento, eu não pensava, não tinha essa clareza. Então eu comprava o equipamento que eu queria para alimentar o meu ego e não para resolver um problema que eu tinha naquele exato momento. Eu fui lá e comprei uma airbike e um remo porque eu queria isso, mas não era o que o meu negócio precisava, não era o próximo passo que o meu negócio precisava. Quanto mais clareza você tiver sobre o seu próximo passo, mais rápido você vai buscar a solução e mais rápido a sua empresa vai crescer. Eu costumo falar que eu tive vários marcos de crescimento aqui no meu estúdio, né? Chegou uma hora que eu tinha uns 40 alunos, eu dei um pico de crescimento, quando tinha uns 100 alunos eu dei outro pico de crescimento, e todos esses picos de crescimento foi porque eu busquei o próximo passo. Então, quando eu tinha 40 alunos ativos aqui, eu dei um pico de crescimento quando eu comprei os equipamentos certos. Quando eu tinha aqui 100 alunos que eu dei outro pico de crescimento, foi quando eu ajustei a minha metodologia. Depois eu tive outro pico de crescimento quando eu ajustei a minha equipe. Então você tem que entender que os próximos passos feitos da maneira certa acelera muito o seu crescimento e faz você conseguir muitos alunos aí no seu espaço. Então, respondendo a pergunta, qual é a etapa mais importante na hora de abrir um box ou um estúdio? Você tem que entender onde você está para saber qual que é o próximo passo. Se você não inaugurou ainda, é conseguir dinheiro, comprar equipamento e assim por diante. Se você já inaugurou, conseguir alunos, ficar no ponto de equilíbrio e dar lucro no seu negócio.
Você já tem lucro, já tem uma empresa estruturada, contrata, delega e assim por diante, tá? Porque cada passo todos os passos são importantes, mas o mais importante é o seu próximo passo. Muito obrigado pela presença de todo mundo, espero que vocês tenham gostado, que eu tinha tirado alguma dessas dúvidas aí tenha servido para vocês, né, no negócio de vocês. Como eu falei, talvez alguma das dúvidas que eu falei aqui não seja o que você esteja passando nesse exato momento, e tá tudo bem, mas você tem que saber filtrar o conhecimento para usar de maneira assertiva aí no seu espaço, tá? Às vezes o que eu falei de periodização não sirva para você, mas o que eu falei sobre contratação seja o que você está vivendo. Então aplique esse conhecimento ou pegue esse conhecimento e guarde numa caixinha, porque lá na frente você pode usar. Pode ser necessário para você. Isso aí, pessoal. Ó, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na quinta-feira com mais uma live, com mais um conteúdo para vocês, tá? Boa noite para todo mundo e até a próxima.